E aí galera, mais uma aula aqui do canal. Dessa vez a gente vai estar vendo o algoritmo FIFO, que é um algoritmo global para substituição de páginas na memória. Beleza? Bom, vamos começar aqui. Aqui a gente tem nossa string de referência, né, e nossos dois processos. Os processos aqui são formados pelas páginas lógicas aqui, que são A1, 2, 3 para o processo 1 e ABCD para o processo 2. E aqui a gente tem a nossa memória física aqui com 4 páginas, tranquilo? Bom, então a gente vai estar marcando também, como é o algoritmo FIFO, a gente tem que ter a nossa fila, que vai ser utilizada para a gente decidir qual página que será a vítima para ser substituída, e também a gente vai estar marcando aqui quantas páginas, quantas falhas de páginas a gente teve, ou seja, quantos page faults a gente teve aqui, beleza? Vou marcar aqui pra gente ver no final quantos page faults a gente teve com esse algoritmo FIFO aqui, utilizando essa nossa string de referência. Beleza? Bom, para começar então, esses 4 primeiros aqui na nossa string de referência vão ocasionar page faults, porque não tem nada ainda na memória física, beleza? Então, 2, 3, 1 e o A. E na nossa fila aqui também é a mesma coisa. A gente vai ter 2, 3, 1 e A. Bom, agora a gente chegou e tem a página lógica B aqui. B não tem na nossa memória física, então também vai ter um page fault aqui. Então vamos marcar os 4 primeiros que a gente teve, mais um agora que teve por causa do B. Em que lugar o B vai entrar aqui na memória física? Para a gente saber isso, a gente vai ter que olhar a nossa fila. E se a gente olhar a nossa fila aqui, o nosso primeiro da fila, como a gente sabe, o FIFO, né, é first in, first out. Então o primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair. Como o 2 foi o primeiro que entrou, ele vai ser o primeiro a sair então. Como ele está em primeiro da fila. Então a gente pode ler aqui o 2 da ponta da fila aqui e tirar ele aqui da nossa memória física e colocar o B no lugar. Beleza? Bom, a gente segue aqui com a nossa análise então e a gente chega no 3. O 3 já está na memória física, então não vai ter nem a consulta no 3 aqui, não vai ter nem uma falha de página. Bom, a gente segue, o 1 aqui já está aqui também, então a gente não vai ter falha de página. Depois a gente tem o 1 de novo, o 1 está aqui, não vai ter falha de página. E daí a gente tem o C. Bom, o C não está na nossa memória física aqui, então vai ser mais uma falha de página que a gente vai ter. Bom, em que lugar que a gente vai colocar o nosso C aqui? A gente vai colocar ele no lugar da página que está em primeiro na fila. Se a gente olhar, quem está em primeiro na fila é a página 3. E 3 está aqui. Então, o C vai entrar no lugar do C do 3 aqui. Beleza? Então a gente coloca aqui a página lógica C, a gente coloca na memória física. Seguindo aqui, e a gente remove o 3 aqui da ponta da fila, deixando o 1 como o primeiro da fila. Tranquilo? Bom, seguindo a leitura aqui, agora a gente chegou no D. O D, ele não está na nossa memória física. Então, a gente vai ter que tirar, vai ter que escolher alguma página aqui para ser a vítima, para ser substituída pelo D. Bom, qual que vai ser essa página? A gente vai olhar na nossa fila e vai ver que o 1 agora é o primeiro da fila. Então, a gente vai remover o 1 aqui e vai alocar o D, tá? Uma coisa que faltou aqui é a gente ir atualizando essa fila, né? Nesse caso aqui não vai precisar, né? Porque a gente só vai ocupar os 4 primeiros que a gente colocou na fila, mas caso a gente tivesse uma string de referência muito maior, a gente teria que ocupar toda essa nossa fila aqui. Então, só completando a nossa fila, a gente tem o B aqui e o C. Tranquilo? Mas não vai precisar porque a gente vai até o A. Mas cada um que a gente consulta aqui, que não tá, cada um que a gente faz a consulta e não estava na memória física, a gente tem que botar na nossa fila. Por exemplo, aqui a gente acessou o C e o C não estava na memória física. Então o C tem que ser colocado na nossa fila. Tranquilo? Bom,
Seguindo aqui com a análise, agora a gente chegou no 1. Se a gente olhar, o 1 não está na nossa memória física. Pô, mas a gente acabou de tirar o 1, né? Bom, como o FIFO ele não é um algoritmo que leva em consideração a localidade, que é para ver se a página está sendo acessada toda hora, a gente só vai cuidar a nossa fila mesmo. Então, que o 1 a gente já usou, né? Vamos riscar aqui. Quem que é nosso primeiro da fila? É o A. Então a gente vai tirar o A e colocar o 1 aqui. Tranquilo? Bom, agora a gente segue e risca aqui o A. Beleza? Bom, agora a gente chegou seguindo na consulta aqui, a gente chegou no A. Beleza? Agora a gente tem que ver quem que a gente vai tirar da nossa fila aí. Bom, se a gente olhar, o primeiro da fila que a gente tem atualmente tá aqui, ó, na cor. O primeiro da nossa fila atual é o B. Então a gente vai tirar o B daqui para colocar o A, beleza? Então tira aqui o B e aloca o A. E assim a gente ia fazendo. Agora se tivesse, por exemplo, mais uma aqui que não tá, vamos supor aqui, se tivesse mais o 2 aqui, daí a gente tem que riscar, né? Primeiro da fila, depois que a gente utiliza a fila, a ponta da fila para escolher a nossa página vítima, a gente remove da fila. Daí a gente ia seguir aqui, ó. Por exemplo, se a gente quisesse botar o 2, a gente ia olhar quem que é o primeiro atual da fila. É o C. Então a gente ia lá, ia tirar o C e ia colocar o 2. E assim por diante. E daí ia colocar o 2 no final da fila. Que nem aqui a gente consultou o A que ele não tava, a gente teria que botar o A no final da fila. E assim ia. Daí agora a gente ia consultar o 2, ia colocar o 2 no final da fila. E assim por diante. Sempre que a gente consulta aqui e não estava na memória física, a gente tem que ir colocando na nossa fila, beleza? Bom, daí aqui a gente teve, faltou contar as falhas de página que a gente teve uma, duas, a última que a gente teve falha de página foi no A. Aqui a gente resultou no final em 9 falhas de página, essas page faults, vamos chamar de PF. O que são essas falhas de página? Foi cada vez que a gente foi consultar uma página lógica e ela não estava na memória física. Se a gente olhar, isso aconteceu 9 vezes. Beleza? Que as últimas 3 eu não tinha contado. Tranquilo, galera? Espero que tenham curtido a aula aí e a gente se vê nas próximas. Um abração.